Então, olá pessoal, tudo bom? Olha só, hoje nossa aula será sobre intervenção com adolescentes, tá? Então, nós vamos conversar sobre esse tema. A gente tem percebido na prática que o número de adolescentes, tem aumentado muito na clínica psicopedagógica, de adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Às vezes eram crianças que já tinham uma certa dificuldade, mas devido, a todo aquele apoio que ele recebeu no Fundamental 1, os pais acompanham bem de perto, a professora é única, ali exclusiva, que consegue dar atenção àquele menino, essas dificuldades não ficavam tão evidentes. Quando eles vão para o Fundamental 2, isso fica muito claro, essas dificuldades. Ou então, vamos pensar também num caso de um TDAH. Às vezes o TDAH, com a organização própria do ambiente, da família, aquela professora que consegue ser bem didática, fazer o passo a passo da aula direitinho, consegue organizar o caderno, esse TDAH consegue ir bem até o 5º ano. E quando chega com a demanda do Fundamental 2, aí ele se desorganiza. Porque são vários professores, cada professor tem uma estratégia diferente de trabalhar, as avaliações são diferentes, as demandas, os textos se tornam muito mais abstratos, um nível de exigência muito maior. Os pais já não acompanham tanto quanto acompanhavam no Fundamental 1. Alguns pais até conseguem estar ali acompanhando, sentando, mas o pai, de certa forma, ele deixa mais por conta, da criança, porque quando vai para o Fundamental 2, está ali com 10, 11 anos, ainda é criança, mas muitos pais deixam por conta, achando, não, foi para o Fundamental 2, tem maturidade, Enganam-se achando que tem maturidade, mas não é bem assim. E é sobre isso que nós vamos conversar. Tá? Então vamos lá, gente. O trabalho com adolescente, ele é um desafio, realmente é um desafio. E desde o momento da avaliação. Nós não vamos conversar sobre avaliação hoje, mas nós sabemos que é um desafio avaliar jovens com mais de 14 anos. Porque nós não temos muitas possibilidades de testes padronizados. Então, a gente acaba fazendo uma avaliação muito qualitativa, o que é importante, o que é válido, porém, fica uma lacuna aí em termos de testes. Mas vamos pensar especificamente hoje em termos de intervenção psicopedagógica com estes sujeitos. Nessa fase, nessa faixa etária aí, nessa fase da vida, o cérebro, ele passa por grandes transformações. Justamente nesse momento ali, por volta dos 12 anos, nós temos uma poda neuronal. É um momento ali da poda onde alguns neurônios que não são utilizados são realmente descartados, tá? Aquela via, aquele caminho, vamos pensar nos neurônios e pensar que as conexões são estradas, são vias, são caminhos que os circuitos, vão seguindo. Aquele caminho, aquela estrada que a gente não pega, vamos pensar no mato? Sabe aquele caminho que a gente forma quando a gente atravessando uma estrada que tem grama, que a gente passa todo dia ali, todos os dias, e vai ficando aquela marca no caminho que ali nem nasce mais capim, porque ali virou uma estrada? Então, aquilo ali, quando a gente usa muito aquela circuitaria neuronal, que a gente usa muito, aquele caminho ele fica fácil, ele é muito usado. Então, aquele caminho ele vai ficando solidificado. E aqueles outros onde eu não estou pisando, a grama vai crescendo. E no caso dos neurônios, eu não vou utilizando aqueles caminhos, aqueles circuitos ali. E como eu não utilizo, o que é que o nosso sistema nervoso faz? Poda, corta, lança fora, tá? Isso é importante, isso é necessário, isso é saudável, é natural que isso aconteça, ok? Então, é um momento de grande transformação. A massa branca, ela aumenta porque a mielinização também aumenta. Então, tem uma modificação mesmo aí na estrutura
neuronal do sujeito. Gente, tá tranquilo isso que eu tô falando? Vocês estão acompanhando isso que eu tô falando? Alguma dúvida sobre isso que eu falei até agora? Todo mundo acompanha isso tranquilo? Se tiver dúvida, Val, pelo amor de Deus, fala tudo de novo. Eu falo tudo de novo, tá? A gente explica de novo, eu dou outros exemplos aí pra vocês, a gente vai pensando. Mas pensem assim, ó. O meu cérebro, aquele neurônio, eu utilizo todo dia aquela circuitaria ali, aquele caminho, eu vou fortalecendo, que nem uma atividade física, né? Se eu faço o mesmo exercício com frequência, eu vou fortalecendo meus músculos. Então eu vou fortalecendo também esse caminho aqui. Se eu não uso, meu cérebro diz, a gente não precisa disso, vamos dar uma limpada? Sabe aquela árvore que a gente às vezes poda, a gente limpa para o sol entrar, para ela ficar mais forte? É isso que acontece na poda neuronal. E essa fase aí de 12 anos, entrada aí da adolescência, é o momento de uma nova poda neuronal. Então nós temos uma modificação aí na estrutura, tá? Cognitiva desse sujeito. Nós temos transformações físicas, nós temos transformações emocionais. Esse sujeito que não é mais criança, mas que também não é adulto, tá? Nós temos transformações cognitivas. Ele tem uma série de informações que ele acumulou ao longo da vida, mas que ele não sabe utilizar muito bem com as demandas de um Fundamental 2, por exemplo. Eu acumulei uma série de informações até o 5º ano, nas minhas experiências de vida, mas que eu não tenho estratégias cognitivas eficientes para utilizar a partir das demandas que me chegam com o Fundamental 2. Então, as questões, né, cognitivas, nós vamos nos prender mais nas questões cognitivas, tá certo? Não que as questões emocionais, elas não estejam relacionadas às questões cognitivas. Mas o cognitivo, e justamente por isso, mas não, justamente por isso, o cognitivo merece tanta atenção nessa faixa etária. Por quê? Porque é o cognitivo que traz o controle sobre as emoções. Quando é que eu tenho uma explosão de emoção? Quando é que eu tenho uma desregulação emocional? Quando eu não consigo ter a percepção clara, uma autopercepção do que está acontecendo comigo, e isso é cognição, tá? Então, ter este autoconhecimento, essa autopercepção é fundamental, é essencial, tá? É essencialmente cognitivo. Então, como eu vou reagir a uma dada situação é emocional, né? A emoção tá ali. Mas a forma como eu vou reagir é cognitivo. Então, é por isso que é tão importante a gente dar atenção aos aspectos cognitivos quando se entra aí na adolescência, tá? Então, por isso é tão importante também o trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo nessa faixa etária, nessa fase educacional aí em que eles estão vivendo, tá? E o que é importante, tanto o psicopedagogo como o neuropsicopedagogo saberem, que o seu trabalho, e isso eu repito, gente, todas as minhas falas, quem me acompanha aqui há mais tempo, quem é meu aluno lá na comunidade, sabe disso, que o nosso trabalho ele tem que ser intencional. Então, eu vou entrar na sala hoje, vou atender um adolescente, vou pegar um jogo e vou trabalhar uma função lá X. Não é bem assim. A gente tem que ter intencionalidade naquilo que a gente está fazendo. A minha fala, né, ou seja, as minhas intervenções durante o atendimento, ela tem que direcionar a conduta, tá? O comportamento,
as ações do meu adolescente. Ou seja, eu tenho que dar as estratégias, tá? Eu tenho que provocar reflexões. Ele precisa pensar sobre o fazer dele. Por que eu fiz isso e eu tive resultado? Por que foi eficiente essa minha ação? Ou por que eu agi dessa forma? Ou então aquela jogada que eu fiz lá no determinado jogo que vocês escolheram me levou ao fracasso? Por que eu perdi o jogo para você, Val? Ele tem que aprender a refletir sobre o que ele está fazendo. Então não tenham pressa durante o atendimento de vocês. Não peguem 2, 3 jogos. Eu vou jogar vários. Não. Tranquilidade no atendimento. Jogue apenas um jogo, faça apenas uma atividade, mas faça bem feito. Leve este adolescente a refletir sobre a conduta dele. Provoque essa reflexão, tá? Porque é isso que vai levá-lo à autonomia necessária para ele aprender a tomar decisões, tá? O adolescente, ele sente como um adulto. Ele sente como um adulto já. O adolescente ele já é capaz de sentir como um adulto, de ficar triste, de ficar alegre, de ficar aborrecido. Ele já sente isso como um adulto, ele sente uma perda. Quando ele é provocado, né, a reação dele. Só que tem uma questão aí. Ele sente como? Porém, ele não viveu tudo que um adulto já viveu. Ou seja, ele não tem as experiências necessárias que vão permiti-lo, sabe, a formar memórias de longo prazo. Eu já passei por esse tipo de frustração. Eu sei que as pessoas me decepcionam. O ser humano é assim, acaba decepcionando a gente. Quando a gente é adulta, a gente já passou por tanta decepção que a gente já sabe disso. Então a gente já sabe como lidar com uma pessoa nova que a gente conhece. A gente não vai depositar toda a confiança naquela pessoa nova. Porque quando eu sou adulta, eu já passei por outras experiências. Eu já me decepcionei outras vezes. Ou então eu já perdi, né? Eu já perdi no jogo. Eu já perdi uma vaga de emprego, eu já prestei um concurso e não passei. Eu já passei, quando eu sou adulta, eu já passei por várias experiências de perda. O adolescente não. Ele ainda não acumulou experiências suficientes para levar essas estratégias para a memória de longo prazo e ele poder utilizar quando surgem os problemas. Aí, desta forma, ele acaba sendo impulsivo. Ele resolve as coisas sem pensar, sem desenvolver estratégias adequadas para resolver aquele dado problema, aquela dada situação, tá? Porque ele é impulsivo, tanto cognitiva como emocionalmente. Então, qual é a nossa função na clínica psicopedagógica, no atendimento neuropsicopedagógico? É justamente a estimulação das funções executivas, tá? Por quê? Porque isso vai contribuir para um processo cerebral de seleção das vias neuronais. Lembra que eu falei que tem várias vias neuronais, né? Então, assim, essa aqui, eu vou usar essa daqui, essa estratégia que eu estou utilizando aqui. Pensa na minha mão aqui como os caminhos aqui dos neurônios, tá, gente? Os meus dedos aqui, como se fossem as ramificações aqui dos neurônios. Então, essa estratégia aqui que eu estou utilizando está sendo eficiente? Está me levando ao sucesso ou não? Ele precisa perceber isso. E é na estimulação das funções executivas, dessa reflexão que a gente vai fazer com ele, que ele vai perceber isso. Se essa estratégia for uma estratégia ruim, o que é que eu vou fazer? Eu vou estimular ele a não usar mais? Olha, você não está tendo sucesso com a estratégia, cara. Você sempre se dá mal. Você sempre se envolve em confusão, sempre se envolve em briga. Vamos mudar a estratégia?
E vamos solidificar essa estratégia aqui, vamos usar muitas vezes essa estratégia, porque aí quando vier a poda, né, esse neurônio cai fora aqui, a gente não vai utilizar essa estratégia aqui mais, ou então deixa ali esquecidinho, porque a próxima poda vai ser mais na vida adulta, vamos supor que já passou a fase, mas olha, vamos deixar isso aqui quieto, vamos reforçar, vamos selecionar as vias, tá, que eu quero realmente reforçar, tá, que quero estimular. Então, assim, eu vou fazer o quê? Integrar essas funções aí. O que é importante dentro dessas vias aí, tá? Então, eu vou integrar essas funções cognitivas aí cerebrais. Quando a gente pensa em funções, né, executivas, nós temos ali habilidades que são básicas nas funções executivas. Quem me acompanha aqui também, quem é aluno meu ali na comunidade, quem me acompanha aqui todas as semanas nas lives semanais, já sabe disso. Então, quais são? Escreve para mim aí, gente. Por que é legal vocês escreverem? Porque quando vocês escrevem, vocês levam isso, vocês vão buscar lá na memória de longo prazo. E quem ainda não tem isso lá na memória de longo prazo, vai reforçar essa memória, tá? Vai ajudar a memorizar. Então, quais são as funções executivas básicas? Eu vou dar uma pista, tá, gente? São 3. Vai lá, vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Tô dando pista para vocês. 3 funções aí, vamos lá. Enquanto eu bebo água, vocês escrevem. Então, vamos lá, gente. Enquanto eles escrevem ali, a gente vai conversando aqui. Vamos lá. Nós temos 3 habilidades básicas nas funções executivas. Memória operacional, flexibilidade mental e controle inibitório. Essas são as básicas, mas pensa em básica, não é porque é menos importante. Básica é que vai dar base ali, ó. Vai dar base para todas as outras, tá? Todas as outras funções executivas. Então, essas 3, elas são ali o alicerce. O alicerce que vai sustentar as outras, tá? Então, quais são as básicas? Flexibilidade mental, controle inibitório e memória operacional, tá? Essas são as básicas. Aí as outras, nós temos o quê? Automonitoramento. O que a gente quer de um aluno de adolescente? Que ele aprenda a se automonitorar. Eu tô lendo esse texto, eu cheguei na metade. Peraí, eu tô entendendo? Eu consigo perceber que eu tô entendendo ou que eu não estou entendendo esse texto? Quando um professor tá dando aula, eu consigo ficar focado, ou eu me distraio com uma caneta, ou me distraio com um colega. Tudo bem se distrair. Tudo bem se distrair, contanto que ele se automonitore. Opa, peraí, deixa eu voltar para minha aula. Tá? Então, automonitoramento. E quem é que vai trazer esse automonitoramento? A função básica de controle inibitório. É o controle inibitório que vai dizer, opa, peraí, para de conversar, para de olhar no celular, agora não. Né? Que o quê? O TDAH tem super dificuldade com isso. Mas hoje a gente está pensando em adolescentes com dificuldade de aprendizagem, com funções cognitivas deficientes. A gente hoje não vai focar em nenhum transtorno específico. Vamos pensar de forma mais ampla hoje, tá? Em funções cognitivas, funções executivas, dificuldades, que vai servir para vocês levarem isso para qualquer transtorno que vocês estiverem trabalhando, tá bom? Então, planejamento. Para fazer um bom planejamento, eu preciso de memória operacional.
Então, um bom planejamento. Chegou a semana de provas. Como é que eu vou me planejar para estudar para a semana de provas? Como é que eu vou me planejar para estudar ao longo do bimestre, ao longo do trimestre? Como é que eu vou me planejar para fazer um trabalho que o professor solicitou? Como é que eu vou planejar o meu tempo para ler o livro que o professor pediu para o bimestre? Então, planejamento, tá? Resolução de problemas. Para resolver problemas, eu preciso de flexibilidade mental. Não se resolve problemas sem flexibilidade mental. Tudo isso que eu estou falando agora, gente, são outras habilidades das funções executivas. Vocês podem ir anotando aí, ó. Automonitoramento, planejamento, resolução de problemas, tomada de decisões. Para tomar decisões, eu tenho que ter controle inibitório, eu tenho que planejar, eu tenho que analisar, tenho que ter uma boa percepção. Autorregulação. Então, tudo isso são habilidades de funções executivas que vão ser sustentadas por aquelas 3 habilidades de base. Ok? Anotaram? Se não anotaram, anotem aí. Eu gosto muito de estudar, gente, escrevendo, tá? Então, essas lives eu sempre escrevo porque ajuda a organizar o meu pensamento. Ajuda a levar para minha memória, organizar, planejar o que eu vou falar com vocês. Então, pensar sobre, escrever me ajuda a pensar sobre. Então, eu recomendo que vocês anotem, que vocês escrevam. Só ouvir, não confiem, porque a gente ouve tanta coisa ao longo do dia. Então, quando você escreve, o cérebro pensa, peraí, ela já ouviu, agora ela está escrevendo, então isso deve ser importante. Eu vou guardar essa informação. Porque quando chega no final do dia, pensa assim, o Instagram. A gente passa o dia no Instagram, passando o dedinho, olhando um monte de informação. No final do dia, quantas informações a gente lembra? Quase nada. Porque, isso é besteira. Passou rápido, olhou ali, é besteira. Eu preciso limpar, eu não posso guardar tudo isso, que eu não tenho espaço para guardar tudo isso. Então, vamos lá. Vou dar uma limpada, vou esquecer mesmo. Mas quando a gente está estudando, como é o caso agora, tá, gente? Isso aqui é uma aula, a gente está estudando. Então, se a gente está estudando, a gente quer aprender. Para aprender, a gente tem que lançar mão de estratégias. Então, ouvir, ver, né? A Val fica aqui falando, né? Visual aqui, mostrando mão, não sei o quê. Gesticulando. Escrevam, que é, sinestésico, tá? Tudo isso ajuda vocês a memorizarem, ok? Então, vamos lá, gente. E a aprendizagem acadêmica? A aprendizagem acadêmica, ela necessita de uma gama de habilidades, tá? De uma gama de habilidades que estão relacionadas e a disponibilidade ali do adolescente, para quê? Para ele se organizar e adquirir o quê? Métodos de estudo eficazes. São essas funções executivas, são essas habilidades que vão contribuir que o adolescente adquira estratégias de aprendizagem. Porque muitas vezes o adolescente tem uma inteligência boa, tem uma memória boa, consegue manter a atenção, mas ele não tem estratégias eficientes para estudar. A inteligência é importantíssima, a memória é muito importante na aprendizagem, a atenção é fundamental porque é pela atenção que as informações vão entrando. Porém, se eu não tenho estratégias, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, não sei como aproveitar tudo isso que o professor falou, não sei como me organizar, não sei como me planejar. Então, mesmo tendo tudo ali eficiente, legal, ele não vai poder ter estratégias eficientes de estudos, tá? Então, foi justamente isso que a Vanessa pediu. Val, estratégias de estudos. Então, antes da gente pensar em estratégias de estudos, a gente tem que pensar o quê? Nessas habilidades. Como é que essas habilidades executivas estão? Como é que estão as funções executivas? Então, antes de chegar lá no mapa mental, antes de ensinar a grifar, a marcar, fazer resumo, tá? Que são estratégias de estudo,
Eu tenho que ensinar esse menino a utilizar bem as suas funções cognitivas. Então, qual é o trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo com o adolescente, tá? É o quê? É o seguinte, olha só. Quanto mais o adolescente ele flexibilizar mentalmente essa capacidade de flexibilidade, olha lá, função executiva de base, flexibilidade, buscando alternativas diversas, né, para resolver um problema específico. Quanto mais ele consegue ampliar a sua capacidade criativa, flexibilidade cognitiva, criativa de estratégias, buscar possibilidades, se autorregulando emocionalmente, porque ele não pode explodir porque vai ter uma prova, ele não pode ter uma dor de barriga porque amanhã tem prova, porque tem um trabalho para apresentar, ter dor de cabeça, ter febre. Ele tem que se autorregular emocionalmente. Não pode brigar com o colega porque o colega frustrou, não fez o trabalho do jeito que ele queria ou deu uma resposta mal criada. Quanto mais ele consegue fazer isso, se autorregular emocionalmente, o seu comportamento ali, né, diário, e assim, saber lidar com frustrações. Quanto mais ele der conta disso, e mesmo essa tarefa tá difícil. Quantos alunos deixam, né, e pacientes nossos desistem de uma dada tarefa, ou que o professor propõe, ou que a gente propõe no consultório, porque tá difícil? Então, se autorregular o seu comportamento é o quê? É mesmo diante de uma frustração, não desistir do seu desafio. Ah, tá difícil, mas eu vou até o fim. Ah, tá difícil, agora que eu quero fazer mesmo esse negócio, eu vou dar conta, não é possível que eu não dê conta disso? Então, assim, conseguir fazer tudo isso, o adolescente dar conta de tudo isso, é garantia maior, tá? De sucesso escolar. E não é só sucesso escolar, porque o nosso trabalho dentro da psicopedagogia, ele não é só para uma resposta acadêmica, mas é para uma resposta para a vida. Então, quanto mais ele consegue se autorregular, quanto mais flexível, mais criativo, mais ele consegue lidar com diversas situações, maior sucesso ele vai ter escolar, social, tá? E de aprendizagem. E falando de aprendizagem aqui, não só aprendizagem acadêmica, aprendizagem para a vida. Que é assim, extrapola, né, os muros da escola. Eu sempre digo, aquilo que a gente aprende nas quatro paredes do atendimento psicopedagógico, neuropsicopedagógico, tem que ir para fora. Não pode ficar, não pode servir só para o atendimento. Não pode ser uma estratégia apenas para dar conta de vencer aquele jogo, para chegar ao objetivo final daquele jogo ou da tarefa que o psicopedagogo propôs. Mas tem que ser para eu utilizar lá na minha vida, nas minhas relações, quando eu for adulto, nos meus empregos, nas minhas escolhas, tá? Eu tenho que levar isso para lá, tá? Então, e na prática, Val, como é que a gente faz isso dentro do consultório? Nós temos aí 10 minutos para conversar sobre isso aí. Como é que a gente faz isso na prática? Mas eu achei que não faria sentido nenhum, tá? Eu trazer só atividades para vocês sem que eu fizesse essa reflexão inicial aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, seguindo, vamos pensar agora em estratégias. Primeira coisa que eu vou fazer com esse adolescente que está no meu consultório é trabalhar com ele organização mesmo. Eu vou trabalhar estratégias organizativas. Sabe aqueles calendários que a gente usa com as crianças menores? Calendário mensal, organização do meu dia, calendário diário. A gente também vai fazer com esses adolescentes, gente. Nós vamos fazer também.
É muito importante que ele tenha uma visão do dia dele. O que é que eu faço na parte da manhã? O que é que eu faço na parte da tarde? De que horas a que horas? Então, preparar, sabe? Prepara um plannerzinho com ele, um calendário, entrega, pede para ele preencher. Depois checa isso com os pais. Gente, no trabalho com adolescente, a gente continua trabalhando com os pais, tá? A gente continua atendendo o pai. Não é porque ele ficou adolescente que a gente agora vai atender ele sozinho, não. A gente continua trabalhando com os pais. Então, a gente vai chamar, vai fazer esse calendário com ele, calendário mensal, tudo. Nesse calendário mensal, a gente vai colocar as datas de prova, data de trabalho, é o que ele tem que estudar, quais são as aulas. É bem interessante isso, para ele ter essa visão, para ele entender como é que isso funciona, tá? Ele precisa ter noção, porque tem menino que não tem noção do tanto de compromissos que ele tem, da agenda dele e que talvez quanto tempo ele está dedicando ao estudo. Porque quanto mais o ano escolar vai avançando, mais horas de estudo em casa também ele precisa ter, até pelas próprias demandas da escola que vão aumentando. Então, uma estratégia bem legal é assim, aquele calendário semanal. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Põe uma cor para segunda, uma cor para terça, uma cor para quarta. Pinta assim coluna, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo, cada dia de uma cor. Mas o que é legal de uma cor... Sabe aquele menino que esquece o material? Que nunca leva o livro certo, nunca leva o caderno certo. E não é só TDAH, não. Isso acontece às vezes com quem não é mesmo, tá? Com quem não tem transtorno nenhum, tem só uma dificuldade de aprendizagem. Ah, eu nunca sei. Então a gente faz esse calendário colorido, com as colunas coloridas. Então vamos supor que vermelho, segunda-feira. Então, todo o material que eu levo na segunda-feira vai ter uma etiquetinha vermelha. Então, todos os livros de segunda-feira têm uma etiquetinha vermelha. Todos os cadernos que eu tenho que levar na segunda-feira têm uma etiquetinha vermelha. Porque aí ele pega no armário dele, todos de vermelho, ele não vai esquecer mais material. Quando ele for guardar, ele deixa os vermelhos juntos, até para ele organizar esse material. Ah, Val, mas tem livro que ele leva na segunda e leva na quinta. Então esse vai ter o vermelho da segunda e vai ter o verde da quinta. Então ele já sabe, vai ter duas etiquetas, eu levo 2 dias. Quais são os dias? O dia do vermelho e o dia do verde. Tá? Então na segunda e na quinta. Isso é uma estratégia organizativa. Mas vocês podem criar a estratégia que vocês acharem melhor, aquilo que vocês já costumam utilizar, aquilo que o próprio menino às vezes tem alguma organização própria, vocês vão aproveitar tudo. Eu quis só trazer essa sugestão para vocês hoje. Ah, Val, mas ele gosta de fazer no celular. Todo mundo hoje usa agenda de celular. Perfeito, não tem problema. Se ele quiser usar a agenda do celular, tudo bem. Só que tem uma coisa, você vai ter que conversar com ele. De preferência, a gente não vai usar. Tudo bem, mas de preferência não. Por que não? Porque quando a gente pega o celular, gente, o celular é um distrator. Como é que a gente pega o celular e não olha o Instagram? Aí a gente olha o Instagram e começa. Daqui a pouco a gente não sabe mais nem para que pegou o celular. Eu sou mestre em fazer isso. Então imagina um adolescente, gente. Começa a conversar com os amigos lá. Esqueceu o que ele ia fazer no celular. Passou ali meia hora, passou 1 hora e ele não olhou ainda, não arrumou a agenda dele. Não olhou, não organizou. E essa agenda, por isso que a gente não deve estimular o uso do celular, tá? Nessa faixa etária, agenda no celular. Só para quem é muito disciplinado, para quem realmente dá conta disso. Tá bom, gente? Mas aí cada um, né, assim, a organização, cada um tem a sua. Essas estratégias para lembrar também, cada um tem a sua, né? Eu falei esses da cores porque eu acho, assim, bem visual. É bem, assim, destaca bem, fica bem fácil da gente ver. Então, esse é um primeiro trabalho que a gente tem que lembrar de estar fazendo com esses meninos, esse trabalho inicial. E aí a gente vai estar relembrando para ele que essa agenda precisa ser olhada, verificada todos os dias. A gente vai ticando, ensinar eles a ticar. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui tá pronto, já foi. O que eu fiz, o que eu não fiz, por que eu não dei conta. Avaliar isso também é super importante, tá bom?
a gente dar conta de avaliar essas questões. Então, peraí que eu tô vendo aqui outra atividade para falar para vocês. Aqui, pronto, achei. Deixa eu ver se tem algo aí que eu esqueci de falar. Não deixar de atender os pais, eu já falei, aquelas recomendações, né? Assim, nessa conversa com os pais, gente, orientem os pais dessa necessidade deles continuarem monitorando esses meninos. Não é porque entraram no Fundamental 2 que agora eles dão conta de se autorregular, é que agora eles dão conta de planejar, de cuidar de tudo. Não, os pais precisam entender que as funções executivas, elas só vão, tá tudo prontinho na vida adulta, depois dos 20 anos. Então, se eu entrei no Fundamental 2, mudou tanta coisa, eu tinha 2 professoras, agora eu tenho 13. Eu tenho vários livros, eu tenho vários cadernos, eu tenho um cronograma, um horário para... São tantas as diferenças que os pais ainda precisam continuar monitorando. E os meninos precisam saber que os pais estão monitorando. Que eles vão olhar a agenda junto com eles, vão olhar esse planner junto com eles. Isso é muito importante. Então, vamos lá, gente. Olha só. O que mais, Val, que a gente pode fazer? Que outro tipo de atividade a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui uma outra que eu separei para vocês hoje. Assim, uma coisa muito importante, geralmente, os meninos que estão com a gente porque tem alguma dificuldade de aprendizagem, certo? As dificuldades de aprendizagem normalmente trazem com elas uma dificuldade também de linguagem, no sentido de categorizar, tá? Especificamente a categorização. É muito importante que a gente trabalhe com esses meninos estratégias de categorização. Por quê? Porque tudo que eles aprendem na escola, eles precisam categorizar para guardar essa informação no cérebro. Então, se eu estudei um dado conteúdo lá em geografia, se eu estudei um dado conteúdo lá em ciências, então animais, professores, nós estudamos animais vertebrados, tudo isso são categorias. Então, essas categorias, as informações, elas são guardadas na nossa memória por categorias. Quando se fala em relevo, aparece a palavra relevo. Em que categoria isso está? Onde é que isso está? Onde é que eu guardei essa informação? Então, trabalhar categorização leva ao trabalho, ajuda na memória operacional, memória de longo prazo, flexibilidade cognitiva, tá? Então é importante a gente trabalhar a categorização. Como, Val, que a gente vai fazer isso? Jogar a dedonha. E às vezes até a gente vai jogar a dedonha com alguns adolescentes, acontece comigo. Gente, eles não lembram as palavras. A gente escolheu lá a letra, não lembram. Por que que eles não lembram para jogar lá a dedonha? Porque eles não conseguem categorizar. As informações não estão guardadinhas, separadinhas lá, categorizadas. Então, antes de jogar a dedonha, a gente vai trabalhar categorização com esses meninos. Então, a gente vai, vamos lá, olha, a gente hoje vai fazer uma atividade aqui, tá? Nós vamos escolher uma categoria sem jogo nenhum. Vamos escolher uma categoria aqui, animais. Você tem 1 minuto para escrever todos os animais que você lembra. Ou então, vamos lá, pega a categoria transporte. Você tem 1 minuto para escrever todos os transportes que você lembra. Então,
trabalhar, estimular essa categorização. Você pode também fazer a sua lista, vocês podem trocar lista. Vamos ver qual animal que você lembrou que eu não lembrei. Para a gente poder ampliar, tá? Esse conjunto aí de palavras, essas categorias, a gente dá um significado para esses meninos nisso daí. Então, e é uma estratégia que a gente utiliza antes mesmo de jogar a dedonha, por exemplo. Porque depois, quando ele for jogar a dedonha, ele vai ter recursos para buscar essa informação. Onde eu vou buscar essa informação? Então, ampliar esse vocabulário, tá? Outra forma da gente fazer isso, a gente também pode fazer assim, eu falo uma palavra e você vai dizer qual a categoria, tá? Então, vamos lá, leite. Qual é a categoria? Onde é que eu incluo leite? Aí, leite pode ser o quê, gente? Qual a categoria que vocês diriam? Em que categoria entra leite? Ai, Val, agora você me pegou, né? Então, vamos lá. Qual seria, em que tipo de categoria, onde eu conseguiria colocar leite, por exemplo? Em que grupo? Grupo de quê? Vamos lá, deixa eu ver se vocês conseguem me dizer aí. A palavra leite, em que tipo de categoria a gente pode colocar? Aí eu falo para ele, olha, leite, Coca-Cola, água, suco. Que tipo de categoria? Onde que eu posso colocar, entendeu? Então a gente vai, tanto ele vai fazendo a lista, como também eu posso dizer, né, uma palavra e ele dar a categoria. Olha aí, teve gente que botou alimento líquido, alimento de origem animal. Tudo isso sim é válido, tá? Então, trabalhar isso é importantíssimo, porque a gente trabalhando organização, memória. Então, é aí uma atividade que você pode fazer na intervenção com o adolescente. Não precisa de material nenhum, não precisa comprar jogo nenhum, não gastou nada. Por enquanto, a gente tá ali, ó, uma folha de papel, um cronômetro, ó, 1 minuto para ele estar aí, tá? A dedonha é o mesmo que stop, isso mesmo. Porque cada região do Brasil chama esse joguinho de uma forma diferente. Então, é um outro tipo de atividades que vocês... Outra forma de vocês fazerem esse mesmo jogo ainda de categoria, gente. Eu vou falar uma palavra, mas vocês... Vocês vão escolher uma categoria, mas vocês não vão falar a palavra, mas vocês vão falar uma coisa que está associado àquela palavra. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu falar rabo, qual será a categoria que eu escolhi? Eu falei algo associado à categoria, eu não falei a palavrinha lá, tá? Eu não disse qual era a palavra. Eu não disse qual era a categoria. Eu disse uma coisa associada à categoria. Então, se eu falar rabo, qual é a categoria? Animal. Isso, Lília. Animal. Então, se eu falei rabo, categoria animal. E se eu falar prato, qual é a categoria? Então, tá vendo? Vocês são atividades que a gente pode estar trabalhando com adolescente, que às vezes a gente fica sem ideia. Val, não sei o que fazer com o meu adolescente. Não sei como atender, o que fazer nos atendimentos. Olha aí, gente, eu já dei várias formas diferentes de vocês trabalharem com categorias. Outra forma da gente trabalhar também ainda com categoria. Olha só, vamos escolher uma palavra, mas por trás dela haverá outra. Então, vamos lá. Eu escolhi a palavra viagem, tá? Vamos lá, viagem. A palavra é viagem.
Mas não, eu quero que vocês descubram a palavra que está por trás desta palavra viagem. Eu vou dar dicas. E quais são as dicas que eu vou dar? Eu vou pegar a palavra viagem e vou dar uma dica com cada letra da palavra viagem. Então vamos lá. Para a letra V, vertigem. Para a letra I, Ásia, Austrália. I, né? De ilha. Vamos lá, ilha. G, gostosura, gastronomia. Viagem. O E, entretenimento. E o M, mar. Então, quando eu falei viagem, mas eu queria falar mesmo o quê? Eu vou dando pistas e vocês vão ter que pensar. Olha, a Bibiana falou bagagem, mas eu falei, olha, vertigem. O que? Qual é? Qual é a viagem que eu fico com vertigem? Qual é a viagem que eu posso ir para uma ilha? Qual é a viagem que tem coisas muito gostosas, tá? Que tipo de viagem tem coisas muito gostosas pra gente comer? Tem garçom, tem muita festa, muito entretenimento. Olha quantas informações esse menino tá tendo que buscar na memória dele de longo prazo. Ele tá tendo que trabalhar memória operacional, porque ele tem que estar lidando com todas essas informações que eu estou dando agora pra ele, tá? Navio, cruzeiro, isso, olha aí, mataram a charada. Então, olha que atividade legal pra gente fazer com o adolescente e que ele vai ter que recorrer muito à memória operacional dele. Ele vai ter que associar, vai ter que buscar categorias. Ó, tudo isso tá ligado a cruzeiro. Tudo isso que eu falei está ligado a cruzeiro, tá? Então, isso é muito interessante, muito bacana mesmo. Ah, gente, antes que eu passe para outra atividade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando se trabalha com... A gente quer trabalhar o quê? Funções executivas. A gente quer reforçar esses caminhos neuronais. A gente quer que essa estradinha fique ali marcada, ó, que ela seja rápida, que ela saiba o caminho, que ele saiba o percurso, né? Que ele tenha estratégias. Não adianta eu trabalhar essa atividade uma vez por mês e daqui a 3 meses eu volto nela. Não. Eu trabalho essa atividade hoje. A gente brincou, se divertiu, foi super legal. Vamos fazer outra coisa. Mas semana que vem eu trabalho a mesma atividade de novo, com outras palavras, tá? Com outras dicas, com outras categorias. Então é bem interessante isso. A gente repetir. Quando a gente quer ficar forte, criar músculo, a gente repete o exercício, né? Eu posso fazer ele de formas diferentes, mas eu trabalho aquele mesmo músculo. Então essas atividades vocês podem trabalhar aí o mês inteiro fazendo, trabalhando. Vão só mudando uma coisa ou outra, uma estratégia ou outra. E vocês vão ter atividades aí para muito tempo, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente pode também trabalhar com desafios. Tipo assim, imagina que você está perdido em uma floresta, tá? Durante uma trilha. Foi caminhar, foi fazer uma trilha e se perdeu lá na floresta, tá? Imagina que você está lá em um lugar bem distante. E esse local tem morro, tem rio, tem muitos animais. De repente, você percebe que está perdido. O que você faria para encontrar a saída? Como é que você ia se virar? Também é um outro tipo que ele vai ter que usar o quê? A imaginação. Vai ter que buscar informações que ele já tem.
vai ter que aprender a buscar essas informações, trabalhar a memória operacional, porque ele vai ter que lembrar de tudo isso que eu falei, ele vai ter que imaginar este lugar. Olha, enquanto eu vou falando, você vai imaginando. Imagina que você está numa mata fechada. Então imagina o que é uma mata fechada, uma mata com muita árvore, com muito mato, a gente não consegue nem ver o sol. Porque é muito denso, é muito fechado. Imagina, fecha os olhinhos e imagina. Aí você está ali fazendo uma trilha. E é muito distante da cidade, muito distante de tudo. É um lugar que tem muito morro. Então imagina aquele morro, você vai ter que subir, vai ter que descer. Tem rio, então ouve o barulho do rio. E animais diversos. Por que é interessante você pedir para ele imaginar? Porque numa interpretação textual, por exemplo, ele precisa aprender a fazer este exercício de imaginação. Quando eu estou lendo um livro, eu preciso imaginar a cena para compreender aquele livro. Mesmo um texto científico, informação, eu estou estudando lá sobre ciência, estou estudando sobre relevo, estou estudando história. Eu preciso aprender a fazer este exercício de imaginar. E a gente começa com esse tipo aqui de atividade. Então imagina, e agora me dá uma solução, porque ele vai ter que ser criativo. Porque na hora que o professor da prova pedir para ele dar a opinião dele, para ele criar uma estratégia dele, uma solução dele, ele já está treinado, o cérebro dele já está treinado a buscar este tipo de estratégias. Então, meninas, gostaram das dicas? Tem muitas outras, a gente pode combinar outros encontros desse tipo, se vocês gostarem desse tipo de aula. Tá bom? É aula com sugestões práticas, com atividades práticas que vocês podem usar nos atendimentos de vocês. Então deixa nos comentários aí se vocês gostaram desse tipo de aula, que a gente repete se for do interesse de vocês. Um grande beijo e até a próxima!